Oi galera, tudo bom? Tô um tempinho sem fazer vídeo, mas eu prometo que eu vou voltar. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o quarto rosa e azul, que eu postei há um tempinho atrás no feed. Vou botar a foto dele aqui no cantinho pra vocês verem de que projeto eu tô falando. Então, vou botar a planta aqui pra vocês e vou explicando, né? Porque a gente fez algumas alterações significativas nesse projeto. Eu tô com ele aberto aqui do lado e aí eu vou olhando pra cá e coloco grande aqui pra vocês poderem ir acompanhando. Então, a primeira coisa que a gente precisou fazer foi diminuir o banheiro, que a gente tinha um banheiro existente, que era o banheiro social, usado para 3 quartos. E aí esse banheiro a gente precisou reduzir para poder criar uma circulação e criar um novo cômodo nessa parte de trás, onde não existia mais nada, já era parede limite da casa. E a gente ia criar mais um cômodo, que depois eu posso até fazer um outro vídeo mostrando pra vocês. É uma sala de jogos. E aí eu posso até fazer um outro vídeo mostrando essa outra parte do projeto pra vocês. Daí, a gente aproveitou esse banheiro, que era um banheiro social, pra dentro desse quarto, né? E a gente também criou, posteriormente, 2 outros banheiros para os outros 2 quartos, transformando esse andar, que eram 3 quartos, em 3 suítes. Então, a gente tem aqui o quarto, que era todo esse espaço, e daí a gente vai tirar esse guarda-roupa embutido, que a gente tinha aqui, e fazer essa divisão em drywall, para criar um closet. Né? Então a gente vai ficar com closet e com banheiro. E esse banheiro vai entrar por dentro do closet, que é uma coisa que é super usada hoje em dia. Uma das solicitações era que esse quarto fosse azul e rosa. Então, como é uma reforma, a gente não ia mexer no piso, isso já era uma coisa que estava definida. E a gente também não ia mexer no teto, nem trocar esquadrias, nem nada. Era uma reforma mais decoração, né? E aí a segunda solicitação foi que a entrada desse closet fosse como um armário, né? Na verdade, como se você estivesse entrando no armário para ir pro banheiro. Tem alguns apartamentos mais antigos que eram assim, né? Que você tem o armário embutido e uma das portas desse armário você entra pro banheiro. E aí a ideia era isso, de você meio que pra entrar nesse closet como se você estivesse entrando dentro desse guarda-roupa. Então, pra gente chegar nessa solução, a gente criou um painel que fica atrás da cama, né? Pelo layout que a gente definiu. Esse painel seria como se fossem as portas de um guarda-roupa e apenas uma das portas abre. O restante é painel fixo que serve de cabeceira pra cama. E aí só uma das portas abre, que é a porta que entra pro closet. E aí os armários do closet ficaram todos rosas, vou até botar umas imagens pra vocês. E aí você tem a porta que vai pro banheiro. Então a ideia desse painel o conceito desse painel foi esse, ser um armário, né? Ser uma frente falsa de um armário. E aí, outra coisa, né? Outras 2 coisas que eram necessidades era ter uma estante para livros, com mesa para computador e uma penteadeira com espelho, com iluminação. E aí a gente optou pela definição do layout, até por a gente ter uma parede grande do lado oposto ao da cama. A gente optou por fazer a estante de livros e a mesa para o computador. A televisão ela queria de quina para a cama, porque ela deitada, ela falou que era um ângulo que ficaria melhor para ela assistir TV. Então a gente manteve isso, a televisão lá inclusive já era nesse formato. E a gente manteve a televisão exatamente no mesmo lugar. Essa estante de livros, a gente fez um negócio que eu achei bem legal, que foi fazer uma estante com gavetas embaixo, né? Com gavetões embaixo e em cima com prateleiras. A última prateleira é com fundo falso e a gente vê a parede, né? Ela não tem... Na verdade, ela é sem fundo, não é um fundo falso. Ela é sem fundo, a última prateleira. E aí a gente vê a parede. E a pintura acompanha exatamente essa altura do armário. Então, assim, o móvel tem relação com a arquitetura, né, no caso. Porque a pintura da parede foi delimitada, a altura dessa pintura foi delimitada por essa altura dessa última prateleira. E a gente tem essa diferença na pintura. A parte de cima é rosa e a de baixo é azul.
E aí a frente da gaveta também é azul, como a parede nessa altura, e em cima ficou a parte rosa. E esse fundo dessa última prateleira acaba sendo rosa por conta da parede. Então acabou tendo essa relação. A gente buscou ter essa relação por conta de ser um projeto com uma reforma simples, né? A gente não ia ter muitas interferências. E a gente optou por trabalhar bastante com pintura, por questão de valores e por questão de praticidade também. E a gente criou esse detalhe para poder ter uma coisa que fosse diferente e ao mesmo tempo super simples e fácil de fazer. Essa última parede, onde tem a porta que dá pra sacada, né, da suíte, a gente mudou a cor, né? Foi além dessa que a gente colocou rosa e azul, foi a outra única parede que a gente mudou a cor, por conta de não ficar do encontro, porque as paredes lá são um bege meio amarelado. Então, assim, o encontro do azul com o rosa e o amarelo tava ficando muito colorido. Então, a gente optou por colocar uma cor mais neutra nessa parede e manter o outro lado na cor original, que é esse bege meio amarelado e que deu um toque colorido, mas que ficou agradável. Porque o encontro entre as duas cores estava ficando colorido demais para nossa proposta. Então a gente optou por mudar a cor dessa última parede para um cinza. E aí, seguindo essa proposta de azul e rosa, a gente foi passando pelo closet até o banheiro, né? O closet, a gente fez um closet todo rosa, com nicho azul, né? A ideia era fazer ele em brilho, mas devido a ser um armário onde você guarda roupas e objetos e você tá sempre encostando... Rufus. E aí, como é um armário que a gente guarda roupa e objetos e tá sempre pegando alguma coisa, ele acaba ficando com muita marca de dedo. Então a gente optou por colocar ele fosco. E aí isso fica uma dica também porque um armário brilhoso, ele fica muito bonito. Só que para questão prática e do uso do dia a dia, ele acaba não funcionando tão bem. Então a gente optou por fazer ele fosco, mas ele em rosa e com esse nicho azul. Esse nicho para guardar perfumes, cremes e enfim. E aí, indo pro banheiro, a gente tá usando 2 tons de rosa no revestimento, né? As 3 paredes revestidas e uma parede em pintura. E aí a gente usou essa parede onde a gente tem esse armário, porque o armário do banheiro ela queria que fosse azul. E aí, como a gente estava trabalhando nas 2 cores, a gente optou por colocar essa parede de fundo do armário em rosa. E aí estamos usando 2 tons, um rosa um pouquinho mais escuro e um rosa um pouquinho mais claro, que esse revestimento é da Porto Belo. É o flamingo e o rosé, se eu não me engano. Depois eu posso até olhar e coloco na descrição se não foi isso, mas se eu não me engano é. E estamos usando o metrô white na outra parede para fazer essa parede branquinha e esse nicho. A parede da lateral da pia a gente tá fazendo em pintura, por questão de economia mesmo, a gente não precisava ter revestimento nessa lateral. A gente tá na bancada, a gente tá com o frontispício um pouquinho mais alto. E aí ele já protege de água, então a gente optou por não usar revestimento nessa parede. A gente tá trabalhando com pintura. Esse projeto a gente fez em parceria com a Intros Engenharia. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no Instagram deles, eu vou colocar na descrição do vídeo, vou colocar em algum lugar aqui também para vocês darem uma olhada. Nessa obra tá parada, na verdade ela começou e parou, andou pouca coisa por conta da quarentena, né, e algumas outras questões que ocorreram, mas principalmente por conta da quarentena. E assim que esse projeto começar, assim que a gente voltar a executar esse projeto, eu faço ou um outro vídeo, ou vou mostrando pra vocês pelos stories, de repente eu deixo salvo no destaque do Instagram, mas vou mostrando pra vocês o processo. E assim, quando ele finalizar, eu com certeza vou querer fazer outro vídeo, e aí eu gravo de lá pra poder mostrar pra vocês direitinho tudo como ficou, e aí a gente até fica com esse comparativo, né, da proposta do projeto e de como foi executado. Aproveitando, né, esse espaço, eu queria contar pra vocês do nosso canal do Telegram. Quem acompanha a gente no Instagram já conseguiu ver. Inclusive, esse vídeo que eu tô postando hoje, eu vou fazer um outro post dele lá na sexta-feira, contando um pouquinho mais sobre esse projeto. Então, se você ainda não tá inscrito no nosso canal do Telegram, o link eu vou deixar na descrição.
Mas tá na nossa bio do Insta. Então, se você segue a gente no Insta, se você não segue, é @estudiohabitat_. E na nossa bio tem lá o link pro canal do Telegram. Super legal, a gente tá dando dicas diárias sobre decoração e arquitetura. E se você tem interesse pelo tema, se você tá reformando, se você tá redecorando, então esse canal vai ser super interessante pra vocês. Segue a gente lá, o link tá aqui embaixo na descrição. E por hoje é só, o vídeo de hoje é isso.